Olá, segundo ano, tudo bem com vocês? Hoje, na nossa aula de português, nós vamos trabalhar na página 107. Vocês se lembram que vocês escreveram na aula passada de português sobre os jogos online e sobre os jogos presenciais, certo? Então, entre os jogos presenciais, nós vamos escrever sobre um deles agora nessa aula de hoje. Então, a prof escolheu um jogo que é muito conhecido de vocês, jogo da memória, e que esteve muito presente nas apostilas de vocês desse ano, né? No segundo ano. Então, o título do jogo, jogo da memória, vamos escrever. Jogo da memória. Qual material é utilizado no jogo da memória? Cartas, né? Na maioria das vezes, são 24 cartas que são utilizadas no jogo da memória, tá? Então, nós vamos colocar 24 cartas. Muito bem. Quantos participantes? Precisa ser número par. Então, tem que ser duplas, né? Então, nós podemos começar o mínimo com 2 jogadores ou no máximo com 4 jogadores, certo? Então, nós vamos escrever participantes de 2 a 4. De 2 a 4 participantes. Agora, virando a página. Segundo passo, como jogar? Primeira coisa que nós temos que fazer quando nós vamos jogar, embaralhar as cartas. Então, embaralhar as cartas. Depois, cada jogador, na sua vez, vai virar quantas cartas? 2 cartas. Se as figuras forem correspondentes, ele permanece com as cartas. Se não for, ele devolve e passa a vez. Vamos escrever. Então, como jogar? Embaralhar as cartas. Cada jogador, na sua vez, vira 2 cartas. Se as figuras forem correspondentes, ele permanece com as cartas. Se não, devolve e passa a vez. Vence quem tiver o maior número de pares. Muito bem. Terceiro passo agora. Qual cuidado é preciso tomar durante o jogo para não perder a partida? Nós precisamos prestar atenção somente nas cartas que nós virarmos ou precisamos também estar atentos às cartas que os meus colegas virarem. Então, vamos escrever isso então. Então, prestar atenção em cada carta que for virada. Não importa se é a minha vez, se é a vez dos meus colegas. Eu preciso prestar atenção em cada carta que for virada. Quarto passo, o que nunca se deve fazer nesse jogo e explique o porquê. O que nunca deve ser feito nesse jogo? Não formar os pares, porque o jogo da memória consiste em formar pares. Muito bem, vamos escrever. Então, não formar pares com as cartas, porque o jogo consiste em formar pares. Quinto passo, dica ou sugestão para os jogadores principiantes. Qual dica ou sugestão que vocês poderiam dar para um colega que nunca jogou o jogo da memória? Para ele estar atento em cada carta virada, inclusive a dos colegas? Muito bem. Então, estar atento em cada carta virada, inclusive nas cartas dos colegas, porque é o jogo da memória. Então, cada carta que for virada, o nosso cérebro irá memorizar. Então, nós teremos facilidade
de formar os pares, certo? Agora, no final dessa página, nós temos uma sugestão de leitura. O jogo do contrário. Manequinho cria um jogo para imaginar como seria se tudo fosse ao contrário. À noite, a escola serve para brincar. Estudo? Só na hora do recreio. No almoço, a sobremesa vem primeiro. Que tal ler o livro todo e conhecer as outras regras deste jogo do contrário? Acho que você vai adorar. Então, a sugestão de leitura hoje é o jogo do contrário.